Rádio Batuta apresenta Casa do Choro. Um panorama atual do mais antigo gênero instrumental brasileiro. Produção: Pedro Paulo Malta e Paulo Aragão. Apresentação: Pedro Paulo Malta. O cavaquinho tinha tudo para ser brasileiro, mas originalmente não é. Ele veio para aqui vindo de Portugal, onde foram encontrados os primeiros registros da existência dele lá pelo século XVII, no norte do país, onde era conhecido como machetinho, machete, viola de Braga, braguinha. Já a história brasileira do cavaquinho começa bem depois, já no século XIX, tendo entre seus pioneiros o moço de quem a gente vai falar nessa edição da Casa do Choro. Mário Álvares Conceição, um nome fundamental da música brasileira, mas de quem se sabe muito pouco, além do fato dele ter vivido na segunda metade do século XIX, de ter sido compositor produtivo e do cavaquinho que ele tocava ter 5 cordas, tanto que personificou o instrumento em seu apelido, Mário Cavaquinho. Biografia bem miudinha, ainda mais para um personagem dessa importância, mas que está prestes a ganhar um pouco mais de corpo, graças a um verdadeiro tesouro que chegou recentemente à Casa do Choro. Um caderno centenário, datado de 1908, que traz não só novas músicas de Mário Álvares, como também atualiza alguns dados biográficos sobre ele, como a gente vai ver ao longo desse programa. O próprio sobrenome dele, Álvares, é enfim confirmado nesse caderno, depois de ter sido citado equivocadamente em tantas fontes como Mário Alves. Um deslize cometido inclusive por gente que conviveu com ele, como por exemplo Pixinguinha, que antes de virar flautista aprendeu a tocar cavaquinho com Mário, que morreu em 1909 e se tornou uma dessas figuras lendárias do choro. Mas o fato é que Pixinguinha foi, ao longo do século XX, um dos principais divulgadores do legado e da obra do professor dele, como a gente vai ouvir na abertura do nosso repertório. Pixinguinha no sax, junto com a flauta de Benedito Lacerda, numa gravação de 1949-50 do choro Roceira, também conhecido pelo nome de Segura a Mão.
Além de gravações comerciais como essa que a gente acabou de ouvir, no famoso dueto com Benedito Lacerda, Pixinguinha também trouxe a obra de Mário Álvares para o repertório de choro do século XX através do rádio. Ou, mais especificamente, através do programa O Pessoal da Velha Guarda, atração semanal da Rádio Tupi entre 1947 e 52, tendo Pixinguinha como diretor musical, regente, instrumentista e arranjador. Nossa próxima atração musical é justamente um desses arranjos feitos por ele em cima de uma composição de Mário, o choro Hilda, também conhecido pelo nome de Teu Beijo, que a gente vai ouvir numa gravação de 2010 do recital realizado no Teatro Carlos Gomes, no centro do Rio, lançando um caderno de partituras publicado pelo Instituto Moreira Salles, reunindo os arranjos de Pixinguinha para o programa O Pessoal da Velha Guarda. Quem toca é a Orquestra Pixinguinha na Pauta, conduzida pela batuta do maestro Pedro Aragão. Depois de ouvirmos a Orquestra Pixinguinha na Pauta, regida por Pedro Aragão, interpretando um arranjo de Pixinguinha para o programa de rádio O Pessoal da Velha Guarda, agora a gente vai direto à fonte, ou seja, ao próprio programa O Pessoal da Velha Guarda, de onde saíram as duas composições de Mário Álvares que vamos ouvir em sequência, lá da virada entre o fim da década de 1940 e o início da de 50. A valsa Helena e o tango sertanejo. Não temos as datas precisas que esses arranjos foram tocados na Rádio Tupi, mas, por outro lado, as partituras originais de Pixinguinha têm anotações manuscritas que também trazem informações importantes. Em Helena, por exemplo, pode-se ler a data em que o arranjo foi feito, 22/9/46, e também uma outra data, bem mais remota, que possivelmente diz respeito a quando a música foi composta por Mário Álvares, 3/10/1900. Já o tango sertanejo, segundo as anotações encontradas nas partituras, teria sido arranjado por Pixinguinha no dia 29 de janeiro de 1938. Mas história mesmo
era a que Donga costumava contar sobre a reunião musical em que Mário Álvares teria sido desafiado por Catulo da Paixão cearense a compor, ali mesmo, de improviso, uma música a partir do tango brejeiro de Ernesto Nazaré. O resultado foi Sertanejo, aprovado no ato pelo próprio Nazaré. Pois é ele, o tango sertanejo, que a gente ouve primeiro, seguido de outra composição de Mário Álvares, Helena, em gravações de Pixinguinha e companhia, no programa O Pessoal da Velha Guarda. Sertanejo, pela orquestra. Helena, pela orquestra.
Esta foi a valsa Helena e antes dela o tango Sertanejo, composições de Mário Álvares que ouvimos em arranjos de Pixinguinha, executados pelo próprio e por seus companheiros do pessoal da velha guarda. Duas gravações que chegam até os dias de hoje e a você, ouvinte, primeiramente graças ao grande pesquisador que foi Jacó do Bandolim, em cujo acervo estão muitas fitas contendo gravações do famoso programa de rádio que era dirigido por Pixinguinha e apresentado por Almirante na Rádio Tupi. O próprio Jacó também se encarregou de gravar em seu bandolim muitas relíquias dos primórdios do choro, entre elas as composições do nosso Mário Álvares. É o caso do próximo número do nosso repertório, que originalmente era o registro de um ensaio de Jacó do Bandolim na Rádio MEC, no fim da década de 1950, e que virou faixa de disco em 1994, quando saiu no Japão o CD Prólogo, lançado pelo selo Tartaruga, reunindo essas gravações inéditas do grande bandolinista. Segundo o pesquisador Sérgio Prata, na gravação que vamos ouvir, da valsa Julieta, Jacó é acompanhado pelos violões de César Faria e Carlinhos Leite, além do cavaquinho de Tico Tico. A composição, não custa lembrar, é dele, Mário Álvares. Julieta, de Mário Álvares.
Você está ouvindo Casa do Choro. O caderno centenário sobre Mário Álvares, que foi entregue aos cuidados do Centro de Pesquisa da Casa do Choro, aliás, que não à toa se chama Centro de Pesquisa Jacó do Bandolim, tem ainda uma relíquia iconográfica. Uma foto de Mário, de corpo inteiro, com o instrumento que ele inventou, o zebroide, espécie de bandolim com 6 cordas duplas, que até onde se sabe, não foi muito além dos experimentos do seu criador. Pelo menos, é outra evidência para entendermos um pouco mais sobre Mário Álvares, que, aliás, na invenção desse novo bandolim, tem mais uma ligação com Jacó, que vai ser o principal responsável por trazer as obras dos chorões primordiais para a discografia brasileira, especialmente a partir da década de 1950. Raízes como Anacleto de Medeiros, Ernesto Nazaré, Nelson dos Santos Alves e o nosso Mário, que, especialmente depois dos discos de Jacó, vai ser gravado também pelas gerações seguintes de músicos. É o caso do pupilo mais conhecido de Jacó, o bandolinista Del Rian, que, em 1996, gravou sua interpretação para a valsa Adelina. Vamos ouvir com o acompanhamento de Carlinhos Leite no violão e Márcio Almeida no cavaquinho e no violão de 7 cordas. Depois de ouvirmos no bandolim de Del Rian a valsa Adelina, voltamos ao caderno de preciosidades sobre Mário Álvares. E aqui é importante dizer que entre as informações trazidas logo na capa está o nome do responsável por preencher as páginas do calhamaço com anotações, músicas e até um acróstico em homenagem ao nosso Mário. Esse sujeito é Luiz Leal, de quem não sabemos muito,
É possível que ele seja um sobrinho de Ernesto Nazaré, que dedicou a ele o tango Espanholita, de 1896. Foi também frequentador dos ambientes musicais da época e certamente era grande amigo e fã do nosso personagem. Pois, entre as informações biográficas contidas no caderno, vale frisar que são revistas as datas de nascimento e morte de Mário Álvares. No caso dessa última, a morte, segundo Luiz Leal, o cavaquinista teria falecido no dia 9 de janeiro de 1909, e não no dia 10, como apontavam algumas pesquisas recentes. Já em relação ao nascimento, a mudança é bem mais drástica. De acordo com o caderno, Mário não nasceu em 1876, como se lê nas principais fontes de pesquisa, mas em 1844. Uma data que, de certa maneira, reposiciona o nosso personagem na primeira geração do choro, sendo mais velho até do que Chiquinha Gonzaga, que era de 1847, e Joaquim Calado, de 1848. Assim, faz até mais sentido a ocorrência na obra dele de gêneros musicais que na história do choro são uma espécie de Era Uma Vez. Estou falando da Xotes, que é o caso da próxima música do nosso repertório, Falando às Flores, que a gente ouve numa gravação de 2002 com João Lira e Rogério Souza nos violões, Luciana Rabelo no cavaquinho, Rui Alvim na clarineta e Maurício Carrilho no 7 cordas e no arranjo.
Autor das shotes Falando às Flores, que acabamos de ouvir, Mário Álvares foi um dos compositores destacados na coleção Princípios do Choro, produzida em 2002 pelas gravadoras Acari e Biscoito Fino, com CDs inteiros dedicados a pioneiros do gênero, como Henrique Alves de Mesquita e os já citados Anacleto de Medeiros, Chiquinha Gonzaga, Joaquim Calado e Ernesto Nazaré, entre outros. Pois o disco de número 7 é o primeiro da história todo dedicado ao nosso Mário, que aqui tem gravadas pela primeira vez músicas como essa que acabamos de ouvir e as próximas duas, que vamos tocar em sequência. A valsa Olegária, que tem João Lira no violão, Luciana Rabelo no cavaquinho, Toninho Carrasqueira na flauta, Nailor Proveta na clarineta e Maurício Carrilho no violão de 7 cordas e no arranjo. E antes dela, Conceição, polca gravada em ritmo de choro pelo mesmíssimo time, só que reforçado por Jorginho do Pandeiro.
Depois da valsa Olegária, a gente agora volta à polca com mais uma gravação do disco 7 da coleção Princípios do Choro. E essa polca é Sinhá, composição de Mário Álvares, que vamos ouvir com João Lira no violão, Luciana Rabelo no cavaquinho, Gessé Sadoc no trompete, Jorginho no pandeiro e Maurício Carrilho no 7 cordas e no arranjo. Outra iniciativa importante para manter vivo o nome do pai do cavaquinho brasileiro foi a formação do Acervo Digital Mário Álvares, criado em 2014 pelo cavaquinista e pesquisador Gustavo Cândido. Além de um site rico em informações, acessível no endereço eletrônico www.marioalvares.com.br, o projeto resultou num CD triplo chamado Cavaquinho de Ouro, Tributo a Mário Álvares, produção capitaneada pelo próprio Gustavo, que gravou 48 composições do homenageado. Desse trabalho fundamental, escolhemos aqui para o nosso repertório uma polca em que tocam Aguinaldo Luz no cavaquinho, Luizinho no 7 cordas, Pedro Pita no pandeiro e no ritmo e Leonardo Miranda na flauta, além de Gustavo Cândido no cavaquinho de 5 cordas e no arranjo, dividido com Ricardo Cassis, que participa da gravação no violão de 6.
Foi pelas mãos da artista visual Silvia Neves que o caderno centenário sobre Mário Álvares chegou à Casa do Choro, juntamente com outros cadernos antigos, nesse último trimestre de 2018. Um material que pertence à família dela e que tem raízes no patriarca, o músico Hernani Neves, avô da Silvia, como a própria contou pra gente nesse depoimento. Esse material chegou até mim através de herança. Ele veio através de herança. O meu avô era músico profissional, o nome dele era Hernani Neves, ele tocava tuba numa banda chamada Tuna Mambembe, que foi uma banda percussora do Carnaval Carioca. Meu avô era compositor também e deixou esse caderno de partituras para o meu pai. Meu pai era músico, Alfredo Neves, ele era músico, amador, tocava bandolim e violão. E eu recebi isso, né? E tenho um carinho muito grande pelo material, porque a minha memória afetiva com meu pai toda passa por essa musicalidade. Eu tive a oportunidade de conhecer o Pixinguinha quando eu era pequena. Eu fui no casamento do filho do Lupércio Miranda e conheci. Então, eu tenho muito carinho por isso, mas eu não leio. Por isso, eu procurei a Casa do Choro, que eu entendo que é o lugar mais responsável e com mais segurança para eu entregar esse material, para que eles façam uma leitura de todo esse acervo e ver o que realmente a gente pode aproveitar desse material, né, do meu avô. E aí a gente descobriu que algumas das partituras que tinha ali junto com a dele, do Mário Álvares, eram inéditas. E isso atravessou aí esses 100 anos, eu acho. A equipe da Casa do Choro ainda está às voltas com a leitura e com a contagem das obras que vieram nos 6 cadernos entregues por Silvia Neves. Mas no que diz respeito ao caderno dedicado a Mário Álvares, já sabemos que são ao todo 46 composições dele, sendo nada menos do que 7 inéditas, o que amplia o catálogo de obras do Mário de 50 para 57 peças. Pois é justamente com a primeiríssima gravação de uma dessas inéditas, feita especialmente para essa edição da Casa do Choro, que a gente encerra o repertório desse programa. Polca em Sol, composição de Mário Álvares, que a gente ouve no bandolim de Marcílio Lopes e no violão do meu parceiro nesse programa, Paulo Aragão.
E assim, com a primeira gravação da Polca em Sol, no duo de Paulo Aragão e Marcílio Lopes, a gente encerra essa edição da Casa do Choro dedicada ao pai do cavaquinho brasileiro, Mário Álvares. Agradecemos a você, ouvinte, pela audiência e desejamos um bom Natal e um 2019 repleto de saúde, felicidade, paz e boa música. Até uma próxima. Casa do Choro. Trabalhos técnicos: Alexandre Hang. Gravado nos estúdios da Casa do Choro. Produção: Pedro Paulo Malta e Paulo Aragão. Um programa da Rádio Batuta.